Bom, então essa próxima aula aqui é a aula de clustering, né? Trabalhar com a parte de aprendizado não supervisionado. Então, vou fazer uma recapitulação inicial aqui dos conceitos, né, que envolvem essa área, para depois a gente ver algumas técnicas das mais usuais nessa área de clustering, né? Bom, então, a gente vinha falando bastante de aprendizado supervisionado. A maior parte dos casos que a gente avaliou era um caso de classificação, né? Então, a gente tinha classes, os rótulos das classes, e nosso objetivo era definir essa separação entre as classes. Em alguns casos, a gente falou também sobre regressão, né, onde a gente tinha o valor das features e os valores em Y aqui, análogo ao label do caso da classificação, mas é um valor contínuo aqui, né, para a variável Y, e a gente tentava, então, fazer um fitting de um modelo aqui de regressão nesses dados, mas ainda assim a gente tinha os valores de Y aqui disponíveis, né? O que acontece no caso não supervisionado agora é que a gente tem os dados nesse espaço de features aqui, x1 e x2, para exemplificar, mas a gente não tem mais nenhuma informação além disso. E nosso objetivo, então, é tentar encontrar padrões de agrupamento, principalmente, né, nesses dados, como está representado aqui, né? Então, eu tenho um grupo de pontos, nuvens de pontos aqui, e eu quero dizer assim, bom, essa nuvem aqui pertence a um determinado agrupamento 1, essa nuvem aqui é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Por algum padrão de proximidade ou alguma outra característica que une esses padrões dentro desse grupo, desse cluster. Então, nosso objetivo aqui é tentar propor metodologias para fazer isso de maneira o mais automática possível. E aí, uma vez tendo esses clusters, a gente pode inferir informações a partir desses clusters, né, dizer, tomar conclusões aí sobre similaridades, enfim, né? Então, esse é o objetivo dos métodos, bom, de uma parte dos métodos não supervisionados que a gente vai se restringir aqui aos métodos de clustering. Tem mais coisa, né? Aprendizado não supervisionado é muito mais vasto que só o clustering, mas para o nosso contexto aqui, para entender a ideia geral, eu acredito que seja suficiente nesse momento focar só em métodos de agrupamento. Bom, tem três formas da gente enxergar os clusters. Existem, na verdade, até mais, mas eu acho que as três principais são essas três aqui, né? Então, o cluster ele pode estar relacionado de acordo com a localização. Então, alguns grupos se localizam numa determinada região do espaço, que é diferente de outros, né? Então, isso pode informar, clusters podem formar grupos separados. Isso a gente chama de agrupamento por localização. Também pode ter uma característica de densidade, então existe aqui uma espécie de analogia, uma distribuição de probabilidade, né? Então existem clusters mais densos e clusters mais esparsos, e de repente a gente quer capturar justamente essa característica que está por trás aí, né? Então, agrupamentos mais densos, eventualmente pontos numa região mais densa do espaço, né? Mais densamente povoada, por exemplo, pode formar um cluster, e outras um pouco mais esparsas, um pouco mais distante, pode formar um outro cluster. Então isso a gente dá um nome de densidade. E aí por formato, né, a gente pode ter um formato completamente arbitrário aí de cluster, né, como está representado aqui graficamente nesses dois exemplos, né? Então eu posso dizer que esse em verde e esse azul são dois clusters em função desse formato aqui, né, em U aqui dos dados, né? Ou nesse formato circular aqui, eu posso dizer que esse cara em azul é um cluster e esse cara em verde é outro cluster em função dessa característica de formato, né? Então, para cada tipo de, de cluster, a gente tem uma, um conjunto de técnicas que são mais apropriadas, tá? A gente vai ficar um pouco mais focado em localização aqui, que talvez seja o mais geral, o caso mais geral, mas eu vou falar um pouquinho sobre esses de formato, e alguma coisa sobre densidade vai ficar mais para a parte extra do conteúdo, tá? Já que isso aqui envolve uma matemática um pouquinho mais densa. Bom, então o K-means, né? Eu vou começar aí pelo clássico, né? O K-means, que é o agrupamento mais usual, talvez o que todo mundo inicia aí pelos testes, né? Então, eu vou tentar explicar ele primeiro de uma maneira mais intuitiva,
e depois de uma forma mais matemática, tá? Então a ideia é a seguinte, vamos supor que a gente tem uma nuvem de pontos, que é essa em verde aqui, e a gente quer aplicar um agrupamento do tipo K-means nesses dados aqui. Então o primeiro passo do K-means é definir o K. O K aqui, na verdade, é o número de clusters, né? Então eu parto do princípio que eu sei, né, ou imagino o número de clusters, ou quero tentar um número de clusters qualquer aqui, né? Então, por exemplo, eu posso selecionar o K igual a 2 nesse caso aqui. Então, imagino que tem dois agrupamentos nesses dados aqui. Aqui em 2D fica fácil de ver, mas no caso multidimensional nem sempre é tão fácil assim, né? E aí, no primeiro passo do algoritmo, eu simplesmente vou colocar aqui, vou inicializar esses centros, né, de maneira aleatória no espaço. Então, eu tenho um centro azul aqui, que eu coloquei aleatoriamente nesse ponto, e o centro em vermelho, que está aqui. Então, o primeiro passo é simplesmente espalhar aleatoriamente no espaço esses dois centros aqui, tá? Na sequência, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse cluster em vermelho aqui e vou assinalar cada ponto, vou pegar, na verdade, né, cada ponto e vou medir a distância ao cluster vermelho e ao cluster azul. O cara que estiver mais próximo do vermelho vai virar vermelho, o que estiver mais próximo do azul vai virar azul. Então aqui, se eu for fazer isso nesses dados, né, então a gente meio que pode imaginar que vai ter uma linha de separação aqui, que é a função da distância euclidiana, né? Esse ponto aqui para cá vai ser vermelho, esse vai ser vermelho, vermelho, passa dessa linha vai ser azul. O passo seguinte do algoritmo é o seguinte, eu vou pegar todos esses caras que são azuis e todos esses caras que são vermelhos e vou definir um novo centro, ou seja, eu vou calcular a média de onde esses pontos estão, pegando todos os vermelhos aqui, e vou calcular como se fosse o centro de massa aqui, né? Média mesmo, né, desses caras, para o vermelho e para o azul. Então, eu atualizei, veja que o centro ele se movimentou, né? O vermelho veio para cá e o azul veio para cá, né? Então, o centro ele se movimenta ao longo das iterações do algoritmo. Depois, então, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar, agora que eu tenho os novos centros, eu vou de novo medir a distância de todo mundo para aquele centro lá e vou ver quem que é mais próximo do vermelho vira vermelho, quem é mais próximo do azul vira azul. E, de novo, pinto esses caras aqui, né? Atualizo os labels, né? Entre aspas, labels aqui, né? E aí vou repetindo essas duas etapas aqui, né, até chegar aí num limite, né, aonde eu estou satisfeito, né, os meus centros já não se movimentam muito ou algum outro critério aí de número de iterações é atingido, então eu chego no agrupamento final onde esses caras aqui então são vermelhos e esses caras aqui são azuis. Essa aqui é a ideia do algoritmo do K-means, né? Então, de uma maneira um pouco mais formal, a gente pode definir uma loss function para ele. Por enquanto ela não é usada formalmente no algoritmo, mas a gente pode definir porque ela pode ajudar em alguns critérios que eu vou mostrar na sequência, né? Então essa loss ela é uma soma aí de todos os clusters, de todos os K clusters e todos os N exemplos, então eu somo tudo aqui. E é uma distância euclidiana, uma norma L2 aqui, entre cada exemplo e cada centro, então mi é o centro e x é o exemplo, né? Ponderado por uma variável w aqui, que é a seguinte, né? Ela vale 1 quando o x pertence ao cluster em questão, né? O cluster J ali que eu estou avaliando, e 0 caso contrário. Então, eu só somo, né, essa distância para os padrões que pertencem a um determinado cluster que eu estou avaliando em um determinado momento. Então, é uma soma simples aqui, um valor, né, de soma dessas distâncias, né? E o algoritmo mais formalmente, então, ele tem 4 passos, tá? Inicialmente eu inicializo os pesos de forma aleatória, depois assinalo cada exemplo ao cluster mais próximo e depois atualizo os centroides com a média ali, né, dos exemplos, né? Eu vou repetindo esses passos 2 e 3 aqui, que está a iteração do método, né? Eu vou repetindo esses passos aqui iterativamente até atingir aí uma determinada tolerância, né? Que pode ser olhar, por exemplo, para o SSE, pode ser o número de iterações, pode ser a movimentação do cluster se ela for pequena, enfim, né, não for significativa, ele para. E a ideia, então, é por aí. Tá? Então, existem vários critérios de paradas, isso depende um pouco da implementação, eu não vou detalhar muito isso. Tá? Bom, vamos dar uma olhada, então, no código em Python desse cara aqui. Vou direto, não vou mostrar uma implementação própria, né? Eu vou direto para a implementação do scikit-learn, tá? Para isso eu vou usar uma funçãozinha que tem lá no sklearn datasets, que é a makeblobs, tá? O makeblobs é uma função que
É um método que nos ajuda a gerar artificialmente dados em 2D. Vocês vão ver que boa parte dos meus exemplos aqui vão ser em 2D na parte de clustering, porque é mais fácil de ver, né? Mas eu vou sempre, na medida do possível, trazer outras técnicas de análise que não sejam em 2D, porque é o caso mais geral, né? Nem sempre a gente vai conseguir visualizar esses dados, né? Então, essa Make Blobs é só para gerar uma quantidade de exemplos, 150 aqui, duas features e três grupos, né? É uma distribuição mais ou menos gaussiana aqui, né? Então, ele vai gerar três distribuições de dados aqui, né? Nesse espaço 2D, com um determinado parâmetro aqui, né? De variância e associado a esses dados, né? Depois você pode dar uma brincada aqui para ver, mas a ideia é basicamente gerar esses dados. E na sequência eu vou pegar lá do sklearn o método k-means, como eu falei, eu tenho que inicializar o número de clusters, eu tenho que dizer quantos clusters eu acho que tem, né? Então, 3 aqui, né? Coloco um número máximo de iterações, enfim, tem algumas outras características de inicialização que depois eu vou falar um pouco mais, né? E aí eu rodo o método e depois eu simplesmente vou plotar aqui o resultado do método, né? Depois de fazer o fit nos dados aqui, né? Vai ficar nessa variável ykm, né? E nessa variável, então, tô plotando os centros com essa estrelinha aqui, tá? Que está dentro desse caminhos.clusterCenters aqui, né? E também estou pintando com cores diferentes todos os exemplos que pertencem ao grupo 1, ao grupo 2 e ao grupo 3. Então veja que ele conseguiu, né, encontrar um centro e separou bem os três clusters aqui, né, como a gente mais ou menos já ilustrou ali nos slides, né? Um detalhe importante, né? Depois você pode dar uma brincada aqui, que claro, é muito dependente de você setar o número correto de clusters. Então depois você pode aumentar ou diminuir aqui para ver qual que é o impacto dessa parametrização aqui no resultado do método. Bom, voltando aqui, falando um pouquinho mais sobre inicialização, essa inicialização aleatória do k-means, ela pode gerar alguns problemas, né? Então, dependendo aonde você coloca os clusters, né, você pode terminar aí com um agrupamento errado, como eu estou mostrando aqui, ó. Então, se eventualmente você acabar inicializando, por exemplo, nesse ponto aqui, um dos padrões, um dos centros, o outro aqui e o outro aqui, por exemplo, né? Estou chutando aqui porque eu não tenho certeza se é exatamente isso, né? Mas só para ilustrar, né? Pode ser que você rode o método e no final esse cara acabe aqui, esse cara acabe aqui e esse cara acabe aqui. Então, isso faz com que, no fim das contas, você tenha um agrupamento errado, né? Ou não muito adequado, né? Porque parece que existe um centro aqui e talvez um terceiro aqui, né? Então, ele acabou segmentando esse cara aqui em dois e esse cara aqui ficou com um só, né? Então, isso está muito associado à inicialização do k-means. Ela pode impactar e impacta muito nessa característica de resultado, tá? Então, existe uma variação ali de inicialização que, ao invés de ser aleatória, né, ela usa o que a gente chama de k-means++, que é uma metodologia aí para tentar evitar e fugir desses cenários aqui, né? Então, como que ela funciona, né? Então, a gente começa inicialmente com um conjunto vazio, que é esse conjunto M aqui, né? Que vai servir para guardar, então, os centroides que a gente vai inicializar. Aí, no passo 2, a gente vai pegar e vai atribuir um centroide aqui como um dos exemplos quaisquer do teu dataset de avaliação. Então, eu posso pegar aleatoriamente, né? Pegar, por exemplo, esse cara aqui e vou dizer que o meu primeiro cluster é esse cara aqui. E aí eu insiro no meu conjunto M aqui esse primeiro cluster. Tá? Aí na sequência eu vou pegar cada exemplo de treinamento, né, que não está no M, ou seja, todos os outros caras que não estão dentro do M aqui, né? Então, no meu exemplo seriam todos os caras menos esse aqui, né? E vou medir a distância de todos os demais exemplos para esse cara aqui. Né? E vou guardar essa informação aqui, né? Como um vetor de distâncias ali, né? De todos os demais exemplos para esse centroide. E aí, para eu selecionar o próximo centroide, né, que é a próxima etapa, né? Lembrem que eu tenho que inicializar K centroides aqui, né? Eu comecei com 1, agora vou selecionar o próximo 2 ali, né? Eu vou usar essa distância que eu medi de todos os caras aqui para formar uma espécie de uma probabilidade ponderada da onde vai estar o meu próximo cluster a ser selecionado. O que isso significa? Significa que os caras que estão mais distantes, eles vão ter uma maior probabilidade de serem selecionados.
Então, quando eu começo o K-means++, todos os exemplos eles têm uma probabilidade uniforme, né? Qualquer exemplo da minha base de treinamento tem a mesma probabilidade ali de ser selecionado. No passo seguinte, como eu uso a distância, os caras que estão mais longe, então imaginando que isso aqui é distância, né? Os caras que estão mais longe, eles vão ter uma probabilidade, digamos, maior ali de serem selecionados, né? Então, essa que é a ideia para eu poder espalhar esses pontos aqui o máximo possível no espaço, né? Tentar deixar eles o mais distribuídos possível, né? E aí eu vou repetindo todas essas etapas até que eu tenha todos os K-centroides inicializados, né? Uma vez que eu tenho essa inicialização, aí eu posso rodar, então, o K-means, tá? Então, essa é uma maneira alternativa que foge bastante desse problema aqui que eu apresentei. Não existe uma prova matemática para isso, é mais uma abordagem assim empírica, mas que funciona bem, né? Então é bem comum você ver esse tipo de inicialização aí para o K-means, tá? Uma outra variação do K-means é o que a gente chama de fuzzy C-means aí, né? Ou C-means simplesmente, né? Onde a gente faz uma alteração para essa variável W aqui, que no caso do K-means ela é binária, né? Ou pertence ou não pertence ao cluster, né? E no caso do C-means, na verdade, a gente pode fazer um valor entre 0 e 1. Ou seja, esse cara aqui pode ser alguma coisa entre 0 e 1. Ele pode pertencer ao cluster 1 com 0,1, o cluster 2 com 0,85 e os cluster 3 com 0,05. Então a gente flexibiliza um pouco essa variável aqui, né? E aí o que a gente vai ter, ao invés de ser ou só vermelho ou só azul, ele pode ser mais vermelho ou mais azul. Então pode ser 0,9 vermelho, 0,3 vermelho, enfim, assim sucessivamente aí, né, para cada cluster, né? Então essa flexibilização ela fornece alguns resultados que podem ser um pouco melhores do que o K-means, né? Mas a estrutura do cluster do algoritmo ela é muito parecida, né? A gente inicializa os K-clusters que a gente quer determinar, atualiza o centro, né, que é uma média, mas aí levando em conta esse W aqui, né? Aí atualiza esse grau de pertencimento de cada cluster, então agora não é só pertence ou não pertence, eu tenho que fazer uma conta aqui para atualizar esse W, né? E vou repetindo esse processo até o algoritmo convergir, né? Então essa aqui é a diferença, né, entre o que a gente tem do K-means para os C-means, né? Então aqui é 0 e 1, aqui é entre 0 e 1 esse pertencimento. Tá? Tô pintando com cores diferentes aqui para tentar dar essa intuição, né? E essa função W, existem várias maneiras de calcular, né, que a gente chama de membership function, né, vem lá da teoria de conjuntos fuzzy, né? Existem várias maneiras, uma aqui é simplesmente fazer uma média, fazer uma soma normalizada aqui das distâncias, né, um determinado coeficiente aqui para tentar deixar as coisas todas entre 0 e 1, né? Então essa aqui é uma função típica que se usa, né? Uma cara mais exponencial ali entre 0 e 1, né? Coisa como se fosse uma função logística aí entre 0 e 1, né? Tem quase essa cara aqui, né? Dependendo do valor que a gente seleciona para o m, né? Claro, dependendo do valor que o m vai ter, né? E aí, o que a gente tem então para o cálculo da média é esse valor aqui, né? Então, quando eu tenho que calcular a média, eu uso essa expressão. Quando eu tenho que atualizar o grau de pertencimento, eu uso essa expressão aqui. É um pouco diferente lá do K-means, né? Essa é a única diferença, né? Um outro detalhe, né, que existem algumas maneiras da gente selecionar o número de clusters, né? Então, como eu falei para vocês, isso a gente tem que meio que atribuir a priori, né? O valor que a gente vai usar para quantidade de clusters, né? Então, existem algumas abordagens aí para ajudar a gente a guiar essa escolha, né? Então, uma delas é o método, o Elbow Method aqui, né? Que ele usa o SSE para diferentes valores de agrupamentos com diferentes valores de K. Vou pegar como exemplo aqui o K-means, tá? Mas pode ser usado no C-means também, né? Então eu vou lá e testo, por exemplo, com um grupo e meço o SSE. Depois eu testo com 2, 3, assim sucessivamente, né? Aumento até 10, por exemplo, aqui, né? E vou plotando uma curva. Tem essa cara aqui, né?
que basicamente é o SSE aqui, né, para diferentes valores de clusters, né. E a gente pode ver que tem um comportamento, né, um joelho da curva, por isso que é o elbow method aqui, né, uma espécie de um joelho ou, né, uma inflexão aqui, né, aonde parece que aumentar o número de grupos não diminui muito o SSE, né. Então parece que o 3 aqui pode ser uma escolha adequada para esse caso, né. Então esse é um cenário onde a gente poderia usar essa curva para dizer, bom, talvez em termos do SSE, né, que não é uma medida absoluta, né, não necessariamente ela vai refletir quão bem o agrupamento está, né, mas ela pode nos dar um guia aqui que talvez 3 seja o valor mais adequado para esse cenário. Uma outra forma da gente quantificar essa qualidade dos clusters é através do coeficiente de silhueta, né? Então, o coeficiente de silhueta ele olha duas coisas, né? Ele olha para cada cluster que eu tenho, ele tem essa medida que é o A aqui, né? Que é uma média das distâncias de um determinado padrão para todos os demais padrões daquele mesmo cluster. Então, isso é o que a gente chama de coesão, né? Então, ele vai ser a média de um determinado exemplo X para todos os demais pontos daquele mesmo cluster, tá? E a gente vai também considerar para esse mesmo X que eu estou avaliando aqui, a distância dele para todos os demais exemplos do cluster mais próximo. Vai caracterizar esse coeficiente B, que é o que a gente chama de separação. Então ele olha para coesão e para separação, ou seja, quão compacto está esse cluster, que é o que diz o A, e quão separado ele está dos demais, que é o que diz o B. E separado dos demais é importante você se atentar que é o cluster mais próximo, né? Então a gente tem que definir qual que é esse cluster mais próximo. E com isso a gente pode definir o coeficiente de silhueta, né? Então o coeficiente de silhueta normalmente ele é gerado um para cada exemplo de treinamento. Então eu tenho o coeficiente de silhueta desse cara aqui, depois eu tenho desse cara aqui, e assim sucessivamente para todos os exemplos de todos os clusters, né? Por isso que tem o índice I aqui para o coeficiente de silhueta, para indicar que justamente ele para todos os exemplos de treinamento, né? Depois você pode eventualmente fazer uma média desse cara aqui para ter um valor global, que é o que muita gente faz, né? Esse valor aqui ele é normalizado, então facilita, né, a interpretação, né? Mas aí a conta dele é pegar o BI de cada um, o AI de cada um e o máximo entre o BI e o AI e efetuar essa continha aqui para determinar o coeficiente de silhueta, né? Vamos dar uma olhada como é que essas coisas são implementadas então lá no Python, né? Vou partir direto aqui para o Elbow Method, né? A implementação do Fuzzy Semins ela não nos traz muita coisa, então eu não vou gastar muito tempo com ela aqui, tá? Então, o Elbow Method aqui, em termos de código, né, o que a gente tem? A gente vai ter, por exemplo, um for, né, onde a gente vai rodar o k-means para cada valor de cluster aqui, começando 1 e indo até o 11 no meu exemplo. Estou colocando a inicialização já do k-means++, que é o mais usual, né? Número de iterações aqui, fixado, né, os demais padrões, e vou fazendo um fit para cada caso e vou guardando aqui, então, a variável ponto inertia aqui, né, que é o nosso SSE, né, dentro desse array aqui que é o distortions, né. Então, eu vou plotando esse cara aqui, ó, então a gente observa que o número 3, como eu falei antes, ali pode ser um indicativo de que o número de clusters ideal aqui para esse caso é o 3. Veja que é exatamente esse mesmo cenário que eu estou avaliando aqui, tá? Então, por isso que o número 3 aqui parece ser o mais adequado, né? Bom, em termos do coeficiente de silhueta, estou fazendo uma coisa parecida, então agora eu estou rodando o k-means com 3 clusters, tá? Estou usando uma função lá dos sklearn chamada silhouette samples, então ela é uma função já pronta para nós aqui, né? E aí eu tenho toda uma ferramenta para plotar o coeficiente de silhueta num estilo de plot que é bem usual para ele, né? Que é o seguinte, eu vou pular esse código, depois você pode analisar com calma, né? Mas o plot ele é o seguinte, ele vai plotar cada valor do coeficiente de silhueta, então quanto que ele vale, né? Para cada exemplo do treinamento e cada cluster. Então eu tenho cada cluster com uma cor, eu tenho todos os exemplos que pertencem a esse cara aqui, né? Então quanto mais largo aqui no eixo Y significa que tem mais exemplos e os valores dos coeficientes de silhueta para todos esses exemplos, né? Claro que ele vai tendendo a um valor aqui mais próximo de 1, né? À medida que você está
tem clusters mais concentrados, né? Então é de se esperar que esses caras aqui fiquem mais próximos de um quando o cluster for bem compacto, né? E também estou plotando aqui o valor do coeficiente de silhueta médio geral, né, de todo mundo ali, que para esse caso é algo perto de 0,7. Então, para um K igual a 3, que é o cenário bom para nós aqui, né, veja que os três clusters têm mais ou menos o mesmo número de exemplos aqui, né, então isso significa que eles têm mais ou menos o mesmo shape ali, o mesmo distribuição, né. Eles vão crescendo aqui, se aproximando do valor mais alto do coeficiente de silhueta, e uma boa parte deles tem o valor acima aqui do coeficiente de silhueta médio geral, né, que é algo em torno de 0,7. Esse aqui é, digamos, uma cara, um template, né, de um resultado de um bom agrupamento usando K-means, para esse tipo de distribuição de dados, né. Se a gente for olhar assim agora um cenário forçado aqui, né, onde eu estou rodando K-means com dois clusters só, né? Então veja que um termina aqui e o outro aqui, e eu for plotar, fazer esse plot do coeficiente de silhueta, né? Eu chego numa distribuição onde eu tenho um cluster muito grande, com a boa parte dos dados com um valor menor do que o coeficiente de silhueta médio, né? E outro talvez adequado ali, né? Parece bom, né? Mas alguma coisa parece estranha aqui, né? Então esse cara poderia ser dividido eventualmente, né? Aqui dá uma indicação que talvez essa divisão poderia melhorar e empurrar todos os caras ali para um valor de coeficiente de silhueta maior. Então estou mostrando um caso bom e um caso ruim só para você ter a sensibilidade de como analisar esse tipo de plot, né? Muitos autores só usam o valor do coeficiente médio, esse valor geral, e compara, né? Então aqui 0,6 é pior que 0,7 lá, né? Então esse cara aqui é melhor. Bom, é uma metodologia, né? Outros autores gostam desse plot aqui, e eu também acho legal que ele pode te ajudar a tentar enxergar o que está acontecendo, principalmente no caso multidimensional, onde você não consegue ver esse tipo de resultado aqui, né? Então, esse tipo de plot, pensando no caso multidimensional, é para tentar inferir algo que está acontecendo no espaço onde você não pode ver, né, a distribuição dos centros, tá? Então, esse é uma metodologia que ajuda bastante. Bom, vamos ver então o próximo método de clustering aqui, que é o clustering hierárquico, né? Vou começar aí com a abordagem single link, né? Depois eu explico o que ela significa e qual a diferença para outras abordagens, tá? Então, o agrupamento hierárquico ele começa da seguinte maneira. Primeiro a gente monta uma matriz de distância entre todos os pares de pontos do meu dataset. Vamos supor que eu tenha 6 exemplos, né, no meu dataset aqui. Então eu monto uma matriz que ela vai ser a distância entre pares de pontos, né? Entre 1 e 1 é 0, entre 1 e 2 é 4, 1 e 3 é 13, tal. E esse cara aqui, essa matriz vai ser simétrica, obviamente, né? Então, o primeiro passo é esse. Depois que eu monto a matriz, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cada passo do algoritmo e vou olhar os dois pontos que são mais próximos. E um detalhe importante é que no início, cada ponto é um cluster. Então, eu parto no agrupamento hierárquico pressupondo que cada exemplo do meu dataset lá é um cluster. Tá? Depois isso vai mudar, mas no início, cada ponto é um cluster. Então, por isso que eu já estou chamando aqui de grupo, né? Então, pego os dois grupos mais próximos. Então, cada um desses caras aqui é um grupo. Então, eu vou pegar os dois mais próximos. E eles vão ser fundidos aí para formar um novo grupo. Tá? Então, eu vou pegar qual que é quais são os caras mais próximos aqui. Claro, né? Descartando a distância entre o mesmo exemplo. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, né? Então, no olho aqui parece que é o 3 e o 5, né? Então eu vou fundir o 3 e o 5, vou falar, ó, o 3 e o 5 eles vão ser um novo grupo, né? E a distância desse novo grupo, então, vai ser função desses dois caras aqui. Então, deixa eu fazer essa próxima etapa para ficar mais fácil. Então, ó, o cluster que eu selecionei aqui é o 3 e o 5, porque é a menor distância, 3, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar essa minha matriz aqui, né? Pressupondo então que eu tenho agora um novo grupo chamado 3,5, tá? Só que aí, como eu tenho um novo grupo 3,5, para cada nova distância que eu vou atualizar aqui, por exemplo,
eu tenho que calcular a distância entre 1 e esse novo cara 3 e 5, né? Qual que é o critério? O critério, então, é a menor distância entre 1 e 3 e 1 e 5. Então, eu vou lá olhar a distância entre 1 e 3 é 13, e entre 1 e 5 é 12. Então, a menor é 12, então, aqui na minha nova matriz vem o 12. E faço isso para todos os demais caras, né? 2, 3 e 5, 4, 3 e 5 e tal, para criar essa nova matriz. Aí, tendo essa nova matriz, eu vou repetir o processo. Quais são os dois caras mais próximos aqui? Ah, é o 1 e o 2. Beleza, então eu vou criar um cluster chamado 1 e 2. Então, agora que eu tenho um cluster chamado 1 e 2, eu tenho que, de novo, medir todas as distâncias aqui, né? Ó, entre 1 e 2, 3 e 5. Então, agora entre todos os pares, 1 e 3, 2, 3, 1 e 5, 2, 5, etc, né? E vou atualizar de novo minha matriz agora, então, com 1 e 2, 3 e 5. E vou repetindo esse processo até que no fim, né? Eu acabe com um único cluster, né? Então eu parto de um cenário onde cada ponto é um cluster e termino um cenário onde todos os pontos são um único cluster. Bom, com base nisso, né? Então, repetindo esse processo de maneira iterativa, né? Eu posso construir o que a gente chama de dendrograma, né? Que é a análise central aqui desses métodos hierárquicos, tá? Então, no começo, quando eu tenho cada ponto é um cluster, então eu tenho essa matriz aqui correspondente a esse caso, né? E aí eu vou fundindo esses dois caras aqui. Primeiro eu fundi o 3 e o 5, né? E o critério aqui foi a distância entre eles, né? Que era entre 3 e o 5... 3 e 5 era 3, tá? E depois, né, fui lá e fundi o 1 e o 2, depois eu fundi o 4 com o 3 e 5, depois eu fundi, ó, veja que eu estou plotando a matriz correspondente aqui a cada passo, né, e a fusão que eu estou fazendo. Então, ó, primeiro, todo mundo é um cluster, depois 3 e 5, olha a matriz lá, depois 1 e 2, olha como é que ficou a matriz. Depois eu pego o 4 e junto com aquele grupo formado pelo 3 e o 5. Olha a matriz ali. É importante você ir checando com calma isso para se convencer. E depois eu junto 1 e o 2 com 4, 5, 3. Tá? Bom, então eu monto essa estrutura aqui que é o dendrograma, né? E no eixo Y aqui, para cada valor de junção, né? Por exemplo, quando eu juntei o 3 e o 5, a distância era o 3. Então eu tenho aqui no dendrograma a distância equivalente, né? Então montei o 3 aqui. Depois que eu juntei o 1 e o 2, a distância era o 4, então tá o 4 aqui. Então eu tenho, onde eu faço essa junção aqui, eu marco exatamente qual que é a distância correspondente. Bom, então o que eu tenho, né? Num início eu tenho cada cluster é um grupo e depois eu tenho um único grupo aqui, ó. Então no início do dendrograma, né? Eu tenho cada cluster é um grupo e no fim todo mundo é um grupo só. Aí a pergunta é, tá, mas e aí, como é que eu divido isso numa segmentação menor, né? Aonde, por exemplo, eu posso recortar esse dendrograma aqui, né? Por exemplo, poderia recortar ele aqui, poderia recortar ele aqui, enfim, qual que é o ponto que eu corto, né? Para dizer o seguinte, ó, se eu de repente cortar ele aqui, eu vou ter, por exemplo, 1, 2, 3, 4 grupos, né? Agora, por que esse corte aqui, eventualmente, ele é melhor do que esse aqui que resulta em 2 grupos, né? Então, a interpretação do dendrograma é a seguinte, ó, se a gente for olhar para ele aqui, onde eu tenho a maior distância, onde eu tenho o maior gap aqui entre esses pontos A e B que eu estou chamando, né? Uma região possível de corte, né? Significa que eu vou pegar os clusters mais separados e coesos possível, né? Então, eventualmente, se eu cortar aqui, é melhor ter 4 clusters, né? Porque significa que talvez eu tenha em termos de distância, uma maior separabilidade, né? Do que se eu cortar, por exemplo, aqui, onde eu vou ter um monte de clusters, né? E essa distância, ela é pequenininha ainda, né? Entre esses caras aqui, né? Então, a ideia, uma vez construído o dendrograma, a partir dessas etapas que eu mostrei anteriormente, é tentar fazer essa estimativa dessa forma. Então, como eu falei, esse é o single link, né? Então, existe uma variação que é o complete link, né? Então, o complete link, quando eu assinalo a distância, eu sempre pego a menor, né? Quando eu formo o grupo depois para a próxima etapa da matriz lá, lembrem que eu peguei aqui, né? A mean distance, né? A menor de todas, né?
Então, o que eu faço no complete link é o contrário, né? Eu vou pegar a máxima distância. Então, ele dá uma característica um pouco diferente em termos de dendrograma, tá? Então, ao invés de juntar ali e aplicar a mínima, eu vou pegar a máxima, tá? Então, coloquei só um exemplo no que antes era 12 do 3 e 5, agora, por exemplo, virou 13 ali. Enfim, você pode conferir no olho aqui essa matriz e para ver a diferença entre a anterior ali, para entender bem qual que é a alteração em relação ao complete link, né? Claro que isso vai impactar também numa mudança do dendrograma, mas a forma de cortar o dendrograma é a mesma, né? É sempre tentar olhar essa máxima, esse máximo gap que você tem aqui, né? Indo lá então para o Python, tem duas maneiras de implementar o agrupamento hierárquico, tá? Eu vou mostrar essas duas porque as duas podem ser importantes. Uma é mais passo a passo, a outra é mais direta, né? Mas a passo às vezes pode ser importante porque você pode querer observar algumas coisas no miolo ali, né, da implementação. Então eu vou usar uma do SciPy lá, que é esse hierarchy method, né, lá dentro desse linked. Na verdade, o método é o linked que está aqui dentro desse pacote de agrupamento hierárquico do SciPy, tá? E ele tem um detalhe que a gente passa como entrada aqui, né? Uma matriz de distâncias, né? Então a gente tem que construir essa matriz de distâncias, né? E ela tem que ser triangular superior, né? Upper triangular aqui, né? Então tem que ter um cuidado quanto a isso na implementação que eu vou mostrar aqui, tá? Então a primeira forma de implementação é usar esse linked aí, né? Então o que você tem que fazer? Primeiro, então, por exemplo, estou criando um dataset qualquer aqui, tá? E em cima desse cara aqui, então, tenho essa distribuição aqui de dados, tá? X, Y, Z. Criei aleatoriamente, tá? E aí, em cima desse cara aqui, eu vou montar uma matriz de distância. Eu tenho 4 exemplos, né? Então, a matriz vai ser 4 por 4, onde cada elemento aqui são os pares de distâncias, né? Então, estou usando tudo dentro do próprio Pandas aqui, né? E usando o pdist aqui, com a métrica de distância euclidiana, para montar essa matriz rowdist aqui, né? Então, essa matriz rowdist é o que vai para dentro lá do método linked, né? Só que tem que tomar um cuidado, né? Se você colocar ela diretamente aqui, né? E usar, por exemplo, o método complete link aqui, né? Você vai observar que você vai ter você não vai estar passando a matriz do jeito que o método espera, né? Que é uma matriz triangular superior aqui, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ajeitar esse cara aqui. Normalmente, a implementação que se usa é tentar trabalhar em cima, então, usar, por exemplo, a pdist, né? Passando direto df aqui para ela, né? Então, quem é df, né? df é o nosso data frame aqui, né? E aí, essa matriz, né? Usando esse esquema de implementação, ela já vai ser triangular superior como o método requer, né? Ou também a gente pode passar diretamente a matriz aqui, né? E aí passar a métrica de distância euclidiana, que aí o próprio método linked aqui já vai cuidar dessa implementação. Isso é só um detalhe, tá? Porque acho que às vezes isso gera confusão e muita gente implementa errado quando vai usar esse linked aqui, então é importante destacar isso, tá? E uma vez rodado, então eu vou ter os clusters, eu vou ter o processo passo a passo aqui do método hierárquico dentro desse row clusters aqui, né? E depois eu posso usar essa variável aqui, row clusters, né, para fazer a minha implementação aqui, né, do dendrograma, né? Então, plotei aqui só o dendrograma para aquele caso ali, para vocês verem como que você poderia implementar, né, esse cara aqui, né? Tá. Isso aqui é uma forma, né? Então, já ressaltando ali, né, o passo a passo e tal, né? A outra forma é usar direto, então, o agglomerative clustering lá do sklearn, né? Aonde eu defino aqui um número de clusters, então ele vai cortar o dendrograma no número de clusters que eu estou impondo aqui, né? Então isso aqui às vezes não é muito legal, né? Porque a gente não enxerga o dendrograma, né? Então por isso que às vezes essa implementação aqui ela é mais indicada, né? Porque aí você plota o dendrograma e aí você escolhe onde você vai cortar, né?
Então, essa outra abordagem aqui, ela é um pouco mais direta, né? Mas, assim, em termos de resultado, o que a gente tem é bem parecido em termos de agrupamento final, né? Um é mais encapsulado, está mais escondido, a gente não consegue observar diretamente o dendrograma e tal, tem algumas limitações para fazer isso aqui, né? E a outra dá para fazer todo o passo, né? Como eu comentei anteriormente, mas tem que tomar cuidado com a implementação da matriz. É só esse detalhe aqui que depois você vai checar o código com mais calma ali, você vai perceber, né? Bom, vou para o último caso aqui, então, nosso último exemplo aqui de método de agrupamento, que é o DBSCAN, né? Então, os agrupamentos do K-means ali, em geral, eles são agrupamentos voltados para localização e às vezes ele funciona bem para densidade, né? Aquele exemplo que eu comentei lá no começo, né? Mas existem casos onde o K-means falha e ele vai falhar assim de maneira bastante pesada, né? E são distribuições de dados como essas que eu estou mostrando aqui, onde eu tenho dados circulares aqui, ou tenho uma concentração grande de pontos aqui, outra aqui, e vários caras fora aqui, né? Ou uma coisa mais até esdrúxula, como eu estou desenhando aqui, né? Então, em todos esses casos aqui, o K-means não vai operar de forma adequada. Inclusive, você pode até testar isso depois, né? No exemplo no código em Python ali que eu vou deixar para você observar essa falha do K-means, tá? Então, ele não é adequado para clusters que tem essa característica mais de formato, né? Não é nem localização e nem densidade. Então, existem métodos que funcionam um pouco melhor para esses casos aqui. Um deles é o DBSCAN, né? O Density Based Spatial Clustering, para aplicações que envolvam ruído, né? Então, o DBSCAN aqui é o nome desse cara, né? E ele opera de duas maneiras, né? Num primeiro momento, a gente tem que fazer uma classificação dos nossos exemplos de treinamento. Então, a gente vai percorrer a nossa base de dados, né, inteira, né, para cada exemplo do treinamento. E a gente vai classificar os pontos de três formas, né? Ele vai ser um core point, um noise point ou um border point. Então, o que é um core point? Um ponto ele vai ser considerado um core point se ele tiver pelo menos um número especificado aqui de vizinhos, que é uma variável que a gente tem que definir a priori, que é esse min point aqui, né? Então, você vai dizer que tem que ter no mínimo 3 vizinhos. Tá? Que caem, né? E aí o critério de vizinhança dentro de um raio especificado aqui, que é o epsilon. Também a gente tem que definir esse epsilon aqui. Tá? Então, eu vou dizer, por exemplo, que eu quero um epsilon de, sei lá, 0.1, alguma coisa assim, né? E um min points de 3. Então, dito isso, ele vai criar essa região de vizinhança aqui, que é esse circular, esse pontilhado aqui, né? A distância euclidiana, tá? Então, eu vou falar o seguinte, ó, então esse aqui é a minha área de análise, tá? E eu vou olhar esse cara aqui. Então, se eu estou considerando min points igual a 3, né? E estou olhando para esse cara aqui tem dentro do epsilon aqui, ó, o meu epsilon de distância, né? Que é o raio aqui dessa análise, né? Ele tem 3, então ele é um core point, beleza. Se eu for nesse ponto aqui, que é o roxo, né? For traçar a vizinhança desse cara aqui, né? Veja que esse também é um core point aqui e esse também é um core point, né? Fica claro, né? De repente, dentro da vizinhança desse roxo que está aqui, né? Não sei se eu vou desenhar de forma adequada aqui essa vizinhança no epsilon que eu especifiquei, mas em todo caso, você pode checar com mais calma, né? Esse cara aqui, a gente vai ver que talvez ele tenha 2 pontos só dentro dessa vizinhança. Então, se são 2, esse cara, na verdade, ele não tem um número mínimo, né? Mas ele tem um número menor que o mínimo, né? Então, ele vai ser chamado de border point. Então, todos os caras que não caírem aqui, né? Que não for nem core, nem border point, ou seja, se ele não tiver essa vizinhança ali, né? Ele vai ser considerado um noise point, como se fosse um outlier, né? Que eventualmente não pertence, como vocês vão ver depois ali, a nenhum dos grupos, tá? Bom, então como que é o algoritmo, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai repetir essas duas etapas aqui. É tão simples quanto isso, na verdade, né? Então ele vai formar um cluster, né, separado, né? Então um tipo de um cluster para cada core point, né? Ou
core points que estão conectados, tá? Então ele vai avaliar cada core point desse meu processo de separação que eu fiz anteriormente, né? Ou grupos de core points que estão conectados. Então, quando que dois core points estão conectados? Eles estão conectados se a distância entre eles, né, for menor que esse epsilon. Então, eu vou percorrendo a base de dados aqui, né? Então, veja que eu estou desenhando aqui, vamos olhar esse exemplo, né? O raio em vermelho aqui, né? Estou percorrendo os core points aqui e estou assinalando para cada core point ou para cada connected core point, né? Que está numa distância inferior ao raio ali, né? Eu estou conectando esses caras ao mesmo cluster. Uma vez que eu já conectei todos esses caras ao mesmo cluster e não tem mais nenhum desses caras para conectar, eu vou formar então um novo cluster separado para esse cara aqui. Tá? Um detalhe que, antes de eu fazer isso, eu preciso passar para o passo 2, que é pegar os border points. Então, cada border point, ele também vai ser assinalado ao cluster do core point que ele corresponde. Então, ele vai olhar para um core point, se aquele core point pertence ao cluster vermelho, como eu estou mostrando aqui, aquele border point também vai ser vermelho. Tá? Então, eu vou fazendo esse processo aqui, né? Definir todos, estou olhando os core points e os border points aqui, pintando de vermelho e tal, né? Quando terminou, eu vou, então, de novo repetir esse algoritmo, vou formar um novo cluster, que é esse azul, e depois um cluster que é o verde e o amarelo. No fim, observe que vai ter alguns noise points aqui, né? São esses caras que ficam para fora aqui. Em geral, a gente considera esses caras como outliers para esse método. Então, eles não são incluídos aí, né, no agrupamento. Tá? Aqui eu estou mostrando um caso onde, né, eu selecionei aqui os parâmetros de número mínimo e de distância de maneira, né, adequada, então o agrupamento funciona bem. Mas é importante tomar cuidado que esse min points ali, né, e o epsilon aqui, eles impactam muito no resultado, né? Então, eu não preciso selecionar o número de clusters, mas preciso selecionar esses dois caras aqui. Então, de uma certa maneira, eles também impactam aí no número de clusters do algoritmo, né? Bom, depois você pode dar uma olhadinha com mais calma aqui nesse passo a passo, né? Mas vamos dar uma olhada no código em Python, então, agora desse cara. Então, o que eu tenho aqui agora, eu estou pegando uma outra função aqui do sklearn datasets, né, que é esse make moons, né, que vai formar esse dado no formato aqui mais, parece um U, né. E aí vou aplicar então o k-means nesse cara no primeiro momento, né. Então veja como é que fica o resultado do k-means nesse agrupamento. Ele definiu um centro provavelmente aqui e outro provavelmente aqui, então está bem longe aí, né, do que a gente imaginou. E depois eu estou fazendo um agglomerative cluster aqui, né? Opa. E depois eu estou fazendo, estou aplicando um agglomerative clustering, né? Um hierárquico aqui, né? Tá aqui. Um número de clusters igual a 2. O linked complete aqui, né? Ele até fica um pouquinho melhor, mas ainda esses caras aqui estão azuis e esses caras aqui estão vermelhos, né? Aí o que a gente vai fazer é tentar aplicar o dbScan, então veja que eu tenho que definir o epsilon lá e o min samples, né? Então coloquei 0, 2 e 5 aqui, né? Claro, eu sei que isso aqui vai funcionar bem, né? E aí aplico em cima desse cara aqui e vejo que a gente obtém aí, né, um resultado bem satisfatório aqui, né? Então minha sugestão é você dar uma brincada com esse epsilon e esse min samples aqui para você ver o impacto, né? E pode trazer resultados tão negativos quanto esse aqui, né? Então o dbScan pode resolver problemas de shape aqui, né? Desde que você consiga acertar bem esses parâmetros. Essa é a ressalva e a dica que tem que ficar aí. Bom, isso encerra então o que eu queria comentar sobre esses métodos de clustering, né? Essa é uma aula mais introdutória aí, né? E depois na sequência tem mais vídeos com mais detalhes de outras abordagens.